Bom dia! Hoje é dia 10 de janeiro de 2021, nós estamos aqui na Escola Bíblica Discipuladora. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Hoje às 18 horas nós temos a reapresentação de alguma das edições do Pibisa Kids. Não perca, você que tem seu filho na idade infantil, esteja aí às 18 horas, conecte no Facebook, na página da Pibisa no Facebook, ou então no canal da Pibisa no YouTube e assista juntamente com o seu filho, tá bom? Às 19h30 nós teremos a celebração a Cristo também nas plataformas digitais da Primeira Igreja Batista em Santo Aleixo. Nós vamos orar para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na sua presença pedindo a sua direção, o seu direcionamento, para que o Senhor possa falar ao coração de cada uma pessoa que tens preparado essa lição, Pai. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para receber a sua palavra, tá bom? Muito obrigado, Papai, por tudo que tens feito em nossa vida. Muito obrigado pelos doentes, do Covid-19 que tu tens recuperado, pelas pessoas que têm tido experiências maravilhosas contigo, Senhor. Muito obrigado, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A revista de hoje, a revista que nós estamos estudando nesse trimestre, ela traz diversas lições sobre Esdras e Neemias. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2. O título dela, ela poderia se chamar Recomeçar, poderia se chamar Recomeço, poderia se chamar Resetar, mas é Lançando as Bases. Eu ainda colocaria que nós poderíamos chamar essa lição de hoje em Lançando as Bases para um reinício ou um novo início. Eu usei até o termo resetar, um termo da informática que a gente usa quando a gente quer começar do zero. A gente usa muito isso quando a gente quer apagar todo o sistema de um computador e colocar um sistema novo. Por que isso acontece? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso justamente quando a máquina está pesada, travando, com alguns problemas, algumas falhas. E na nossa vida não é muito diferente, Então por isso que eu usei esse termo resetar. Hoje, nós vamos usar como texto base o texto do livro que está no livro de Esdras, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Nós vamos ler juntos. Esse texto ele vai estar projetado aí no rodapé da sua tela, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet ou na sua TV, e acompanhem conosco. Esdras, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Vamos ler? Acompanhem conosco. A construção do templo, propriamente dito, começou no segundo mês do segundo ano depois que chegarem ao templo de Deus em Jerusalém. O grupo de trabalhadores era composto de todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém e estavam sob a direção de Zorobabel, filho de Sealtiel, de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos sacerdotes e levitas. Os levitas que tinham 20 anos de idade ou mais foram escolhidos para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua com os filhos e irmãos Cadmiel e seus filhos descendentes de Judá, e Henadade com seus filhos e irmãos ficaram incumbidos da supervisão de todo o projeto, pois todos eles eram levitas. Quando os construtores completaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes vestiram as suas roupas sacerdotais e tocavam as trombetas. Os filhos de Asaf fizeram soar os seus símbolos para louvar o Senhor na forma ordenada por Davi, rei de Israel. Eles cantavam cânticos de louvor e ações de graças ao Senhor, numa forma responsiva. A letra do cântico dizia assim: Ele é bom, e o seu amor com Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e outros chefes das famílias mais velhas, que se lembravam do belo templo de Salomão, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, enquanto outros gritavam de alegria.
Assim, os gritos de alegria e choro se misturavam de forma tão barulhenta que isso se podia ouvir hoje. A melhor forma de recomeçar é fazendo da maneira certa. Quando a adoração ao Senhor é a base e a prioridade, e o resultado será abençoado. Aprendemos com esse texto que nós lemos agora há pouco que as prioridades dos remanescentes foram de restaurar a casa e o altar do Senhor para recomeçar bem. Antes de tudo, é necessário ter o Senhor como prioridade em nossa vida. O que a gente pode entender como base? Um construtor, aqui na igreja nós temos engenheiros, arquitetos, que são especialistas nessa área, mas se nós quisermos construir uma casa, o que nós vamos fazer? Nós vamos cavar as sapatas, não é isso? Nós vamos concretar essas sapatas, fazer um alicerce. Mas se essa base para a casa ela não tiver adequada, ela não for feita da forma correta, muito provavelmente, quando esse imóvel sendo construído, num futuro próximo, um pouco mais distante, ele vai ter problemas. Na nossa vida não é diferente. Se as nossas bases não forem sólidas e principalmente forem sólidas na palavra de Deus, em Deus, nós teremos problemas. O primeiro tópico da lição de hoje tem o título assim, quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para recomeçar. Então, quando nós vamos lançar essa base, Deus ele coloca à nossa disposição, espiritualmente falando, tudo que é necessário para que nós possamos desenvolver a sua obra. Curioso que nessa lição, nesse primeiro tópico, o autor ele nos lança uma reflexão e nos conta uma história, para que a gente possa refletir um pouco. Entenda só, certa vez um diácono virou-se para o seu pastor e disse: Pastor, para iniciar a construção do templo, o senhor inicialmente só vai precisar de uma pá e uma enxada, pois após a conclusão da primeira sapata, Deus enviará os recursos necessários. Deus enviou os recursos necessários conduzindo a história e agindo através da vida de Ciro, rei do Império Persa, que invadiu e derrotou a Babilônia em 538 a.C., no ano 538 a.C. Inesperadamente, um dos seus primeiros atos oficiais foi autorizar o retorno dos judeus exilados à Palestina e a reconstrução do seu templo em Jerusalém. A política de liderança de Ciro era restituir os deuses dos povos conquistados ao seu santuário. Aos judeus foram restituídos todos os pertences do Deus de Israel. Vejamos a soberania de Deus. Ele usou a vida de um rei pagão para cumprir os seus propósitos. Creia que ele esteja agindo em seu favor, preparando os recursos e tudo que for necessário para a realização da obra. Portanto, coloque o Senhor como prioridade em sua vida. Se você hoje está vivendo um momento turbulento, aliás, o mundo está vivendo um turbulento, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, o mundo de uma forma geral vive um momento turbulento por causa de uma pandemia, de um vírus chamado Covid-19, denominado Covid-19, que tem tirado o sono, tirado a paz de muitas pessoas. Pessoas têm sofrido, por conta da infecção por esse vírus, e pessoas têm sofrido porque psicologicamente se sentem afetadas pelo medo de contrair esse vírus, de adoecer por conta desse vírus. E isso tem feito com que pessoas percam sono, pessoas reflitam, pessoas pensem e pessoas sintam muito medo. Talvez alguma delas sintam até pavor. Talvez a gente possa até entender ou enxergar em algumas pessoas que as bases delas não são sólidas. As sapatas dessas pessoas, aonde ela lançou a sua vida, não foi uma base adequada, para que ela pudesse suportar esse momento turbulento. Mas olha, isso é comum, isso é normal, tá? Isso não deve causar em você
uma estranheza, um medo exacerbado, ou então até mesmo um sentimento de vergonha. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós precisamos depender de Deus. E a Bíblia, em Mateus 7, do versículo 21 ao 27, né, ela tem uma palavra bem direcionada para esse momento também que a gente está vivendo. E principalmente nessa lição de hoje em Lançando as Bases. Nós vamos ler? Vai aparecer aí na sua tela, você acompanha a leitura ou então leia junto comigo, tá bom? Mateus 7, versículos de 21 a 27. A palavra de Deus ela nos diz assim, ó: nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a meu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora porque as suas obras são más. Mas olha o que Jesus continua dizendo: todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados como um homem que constrói a sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem, e os seus ventos e tempestades soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. Aonde a sua casa está baseada? Na areia ou na rocha sólida? Observe que a palavra de Deus, ela adjetiva a rocha como sólida, né? Não é uma simples rocha, não é? Não é uma rocha que ela pode se dissolver em contato com a água. Não é uma rocha que ela não está baseada, que ela não está firme. É uma rocha sólida. E aonde a sua vida está baseada? Na rocha sólida, em Deus, ou na areia? Se for na areia, o próprio texto bíblico diz que com uma tempestade ela vai cair. Nós estamos no verão, né? A gente tem visto várias reportagens das chuvas torrenciais em diversos lugares do Brasil, até mesmo aqui em Magé, mais próximo de nós, da região serrana do Rio, né? Em alguns momentos, a quantidade de chuva num espaço curto de tempo tem provocado diversos estragos, né? Alguns imóveis, né, que foram construídos de uma forma mais resistente acabam suportando essa chuva forte. Outros, de alguma forma, se forem construídos, mesmo sendo imóveis resistentes, mas sendo construídos em locais onde a água ela atinge uma velocidade, um impacto, uma força muito grande, eles acabam desabando. Acaba sendo um exemplo vivo do que nós acabamos de ler. A nossa vida ela tem que ser baseada na rocha sólida, para que nesses momentos difíceis nas quais a gente está vivendo agora, por exemplo, essa pandemia, em outros momentos também, quer sejam de caráter financeiro, político ou até mesmo emocional, de alguma forma, que venha afetar a nossa vida de uma forma geral, por algum medo, por algum receio do futuro que seja, né? Afinal de contas, nós temos que lançar sobre Deus a nossa ansiedade e guardar nele a nossa ansiedade para que ele permitir que ele cuide de nós, não é isso? Então, mas muitas vezes a gente fecha a porta e não permite que Deus faça por nós tudo aquilo que nós esperamos que ele faça, né? O tópico 2 da nossa lição de hoje, ele diz assim, ó: quando lançamos as bases, é imperativo usarmos instrumentos adequados. Então vamos lá. Quando nós vamos iniciar a construção de uma casa, né, cavar aquela sapata, fazer o alicerce, é necessário que nós tenhamos os instrumentos adequados. Para cavar uma sapata, né, cavar aquele buraco onde vai ser já colocado a ferragem, o concreto, e para que o alicerce seja fixado ali, né, se tiver algum arquiteto, algum engenheiro, se eu estiver falando alguma coisa assim um pouco diferente, você pode até me corrigir,
né? Mas voltando lá, para que esse alicerce seja fixado, seja desenvolvido, seja confeccionado, a gente precisa das ferramentas corretas, né? É impossível praticamente você cavar uma sapata com uma colher de pedreiro, não é isso? Né? Ela é muito pequena, ela talvez a gente até consiga, mas a gente vai demandar muito mais tempo, né? Então talvez seja praticamente impossível usar um martelo para cavar uma sapata. Mas se nós tivermos uma cavadeira, se nós tivermos uma pá, se nós tivermos uma enxada, esse trabalho árduo, ele torna-se um pouco mais eficiente, não é isso? Então a gente tem que ter as ferramentas corretas para que a gente possa usar. E esse tópico da lição, ele traz uma correlação também muito interessante sobre a pandemia, sobre o momento que nós estamos vivendo. E ele diz assim, ó, no ano de 2020, né, um ano que acabamos de passar recentemente, foi mencionado em demasia acerca dos EPIs. O que é um EPI? É um equipamento de proteção individual, visto que eles têm como finalidade, como objetivo, proteger o trabalhador dos prováveis riscos que ameaçam a sua segurança e sua saúde no trabalho, né? O emprego de EPIs de forma correta foi essencial para a proteção dos profissionais da área de saúde no combate à pandemia do Covid-19. Máscaras, óculos, capas, né? Luvas são exemplos de EPIs que são usados por esses profissionais da área da saúde. Assim como um policial, ele usa um colete à prova de balas, um bombeiro usa uma capa de aproximação para que o fogo não queime a sua pele, luvas também e assim sucessivamente. A gente tem diversos profissionais, diversas áreas diferentes que usam equipamentos de proteção individual específicos para uma determinada finalidade. E para a nossa vida com Deus, nós também temos que usar ferramentas que são específicas. E a gente precisa usar essas ferramentas. Quais são essas ferramentas? Vamos continuar a lição para ver se a gente consegue descobrir quais são elas? Por analogia, os que retornaram do auxílio seguiram um protocolo de atividades. A reconstrução do altar fez parte desse protocolo. Ele foi reconstruído e, por conseguinte, os sacrifícios regulares foram oferecidos nas épocas indicadas e todas as festas foram restabelecidas de acordo com o que estava prescrito na lei de Moisés. Podemos perceber que tudo que foi feito exatamente da forma correta, até mesmo na contratação de pedreiros e carpinteiros. As pedras deveriam ser cortadas e a madeira obtida nas colinas do Líbano, igualmente na mesma fonte como Salomão conseguiu o material para a construção do primeiro templo, né? Quais são as ferramentas que nós temos, né? Nós devemos usar para que a gente tenha uma vida com Deus mais íntima, mais forte? A oração, a obediência, o jejum, né? A confiança, a fé, são entre outras ferramentas que nós temos que usar nesse protocolo de intimidade com Deus. São equipamentos de proteção individual que nós vamos usar para que nós sejamos protegidos com Deus. Todas as vezes que nós se distanciamos de Deus, olha, nós nos distanciamos dele. Não é ele que se distancia de nós. Deus está sempre conosco, mas nós, em alguns momentos da nossa vida, acabamos virando as costas para ele ou indo para o lado diferente da onde ele se encontra. Ele está pronto para nos abraçar e a gente vira as costas, né? Fecha os olhos, vira as costas e acaba indo na direção contrária, como Jonas fez, né? Indo para Tarsis ao invés de ir para Nínive, pregar o Evangelho. Em 2 Crônicas 2, versículo 8 e 9, acompanha aí, deve aparecer na sua tela também, 2 Crônicas, aí também abra a sua Bíblia para acompanhar, tá bom? Capítulo 2, versículo 8 e 9, tá bom? Diz assim, ó: também envie-me madeiras de cedro, cipestres e sândalos das florestas do Líbano, porque os seus homens sabem cortar madeira como nenhum outro, e eu vou mandar meus homens para ajudar os seus. Será necessária uma grande quantidade de madeira, pois o templo que vou construir será imponente e de uma beleza sem igual. Os levitas foram encarregados para supervisionar os trabalhadores. Quem eram os trabalhadores? Esses que nós acabamos de citar, carpinteiros especialistas que usavam as ferramentas adequadas para qual finalidade? Reconstruir o templo. Mas por que
reconstruir o templo? Para que Deus fosse adorado da melhor forma possível. E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. É isso que nós temos que voltar a fazer no nosso dia a dia. A pandemia nos trouxe um clima diferente, um ambiente diferente, uma condição, uma situação diferente. Antes, nós estávamos acostumados a quê? A adorar a Deus nas igrejas, na nossa igreja. Chegava o domingo, naquele horário pré-determinado, que fosse pela manhã, que quer fosse pela noite, nós nos direcionávamos para a igreja, nós íamos lá, chegávamos no horário, pela manhã, por exemplo, acompanhávamos a EBD, participávamos da Escola Bíblica Discipuladora. À noite, nós chegávamos no horário pré-determinado, por volta de 19 horas, 19h15, ingressávamos no templo para adorar a Deus, para celebrar a Deus com os nossos irmãos ali no templo. Só que a pandemia, ela nos colocou uma realidade diferente. Ela jogou uma granada dentro do templo. Ela fez com que a igreja se fragmentasse. Mas se fragmentasse para se multiplicar. Hoje você tem uma igreja dentro da sua casa. Hoje você tem uma igreja no local onde você trabalha. Hoje você tem uma igreja na sua rua. Porque você é a igreja. Porque você aprendeu a desenvolver a aproximação, a intimidade com Deus no local onde você está, mesmo estando longe do templo. Ah, mas olha só, então quer dizer que eu não vou precisar voltar nunca mais ao templo? Negativo. Você vai voltar porque a comunhão também é algo que Deus oferece a nós. Nós temos que estar juntos com os nossos irmãos. Nós temos que compartilhar. Afinal de contas, o momento é difícil. Os momentos são difíceis, mas a gente precisa estar unidos um com os outros para que a gente possa apoiar uns aos outros. E nós também precisaremos estar juntos. Brevemente, se Deus quiser, nós voltaremos com força total, tá? As nossas atividades. Hoje, na igreja, nós temos algumas atividades que são presenciais e outras que estão sendo pela internet. A palavra de Deus, ela está sendo pregada, ela está chegando a locais onde antes nós nem imaginávamos que ela chegaria. E hoje nós estamos pregando aonde nós nem imaginávamos que nós estaríamos. Não é isso? Isso é uma dádiva, isso é uma bênção de Deus. Mas nós queremos também voltar ao convívio dos nossos irmãos. Nós estamos com saudade de abraçar você. Eu estou com saudade de abraçar você. Eu estou com saudade de estar com você. Eu estou com saudade de falar com você, pois há muito tempo eu não vejo você. Talvez eu tenha te visto no domingo passado na igreja. Talvez, mas talvez eu não tenha te visto porque você não está impossibilitado de ir até lá por ser do grupo de risco, não é? Mas Deus está enviando também o seu socorro. Em breve nós estaremos juntos sim, porque Deus está providenciando para que tudo ocorra, para que tudo se conduza, né? Para que tudo caminhe de acordo com a vontade dele, né? Então vamos seguir na lição? Após a colocação das últimas pedras do alicerce, foi realizada uma grande celebração, onde os sacerdotes estavam paramentados, de forma adequada, trajando suas vestes e com as trombetas em suas mãos. E os levitas estavam com os seus instrumentos e louvavam a Deus em duas vozes, dizendo: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Isso aí se encontra lá em Salmo 136. Se você depois quiser dar uma lida, abra sua Bíblia e leia. Não é agora não, é daqui a pouco, tá? Assim que acabar a lição, dá uma olhadinha lá em Salmo 136. Tá difícil a vida? A condição, a situação hoje está difícil? Você tá com medo? Tá meio complicado? Presta atenção. Deus é santo. Olha, eu vou repetir para você. Deus é santo, tá bom? Todos os protocolos foram cumpridos por meio de uma liderança comprometida. Creia que Ele quem? Deus, esteja agindo em seu favor. Portanto, lance os alicerces e declare que o Senhor é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Tenha fé. Vou repetir para você, tenha fé.
Faça a sua parte e deixe que Deus realize a obra dele na sua vida. Faça a sua parte e deixe que Deus realize a obra dele na sua casa. Tenha fé, faça a sua parte e deixe que Deus realize a obra dele no seu município, no seu estado, no seu país, no mundo. Mas faça a sua parte. Precisamos nos comprometer com Deus. Precisamos estar compromissados com a palavra dele. Precisamos levantar a bandeira de Deus e seguir em direção ao alvo. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. O terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, nós estamos já partindo para o final, tem como tema: quando lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria do recomeço. Surpreendentemente, estamos diante de uma autêntica explosão de emoção. Um misto de tristeza e alegria, visto que o choro pode ser desencadeado por diversos estados emocionais. As lágrimas expressam emoção e podem exercer um impacto positivo na saúde física e psicológica, aliviando a angústia e a aflição. Além do mais, pode também ser interpretado como um pedido de ajuda. Todavia, o choro não significa que uma pessoa seja fraca, sentimental ou impotente. Dessa maneira, o choro é uma emoção que o próprio Senhor Jesus experimentou. Se você abrir a sua Bíblia em João 11, capítulo 35, você vai encontrar um versículo com apenas 2 palavrinhas. João, Evangelho, capítulo 11, versículo 35, 2 palavrinhas apenas, que nos fazem refletir muito quando a gente lê e pensa um pouquinho sobre essas 2 palavrinhas. Diz assim, João 11, 35, acho que não vai aparecer aí para você não, mas preste atenção. Jesus chorou. Olha, Jesus chorou. Se Jesus chorou, você também pode chorar. Eu também posso chorar. Se Jesus chorou, Jesus, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus, se ele chorou, por que eu não posso chorar? Por que eu não posso derramar lágrimas? As lágrimas não significam impotência. As lágrimas, muitas vezes, elas vão fazer com que haja um reequilíbrio emocional. Muitas vezes a gente precisa chorar para descarregar, botar para fora aquele pico de emoção, aquela emoção que está ali dentro de nós concentrada. Muitas vezes a gente chora até de alegria quando algo bom acontece, mas a gente também pode chorar de medo, a gente pode chorar de receio, a gente pode também chorar de tristeza, mas a gente também chora de alegria, e Jesus também chorou. Nessa parte final do nosso estudo, encontramos uma multidão de aproximadamente 500.000 pessoas reunidas, tanto as que vieram do cativeiro como as que ficaram em Jerusalém. Essas pessoas estavam ao redor daqueles que lançaram as bases, daqueles que lançaram os alicerces, daqueles que cavaram as sapatas, daqueles que lançaram a primeira pá de concreto, as ferragens, daqueles que lançaram as pedras, para que a obra fosse iniciada. Era ao lado desses que essas pessoas estavam. As mais velhas, as quais viram a beleza do primeiro templo, construído por Salomão, estavam chorando ao observar o novo templo de medida inferior. Eu acredito que essas pessoas estavam chorando de felicidade, não de tristeza. Talvez elas estivessem chorando por estar comemorando, chorando de emoção, porque aquele momento era um momento de alegria e de felicidade. Por outro lado, havia no meio do povo pessoas que davam brados de alegria pelo lançamento das bases do novo templo. Finalmente, aquele seria o início da reconstrução do templo, a qual seria inaugurado 5 anos depois, como o texto bíblico base da nossa lição de hoje, que é Esdras 3, 8, 9, ele relata. Então nós temos aqui um grupo de pessoas que choravam de felicidade
e um grupo de pessoas que pulavam de alegria. Olha, pessoas que estavam no cativeiro. Talvez hoje você esteja vivendo um momento não tão confortável, se é que a gente pode usar esse termo. Talvez esse momento ele esteja te incomodando, talvez esse momento ele seja um momento difícil. Talvez esse momento ele esteja causando em você medo, receio, uma certa angústia. Talvez esse momento esteja causando uma tristeza, uma preocupação. Mas aí, a lição de hoje, ela traz uma frase bem forte para você nesse momento, tá? Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu lembro uma frase que o pastor Silas costuma usar, principalmente, né, quando a gente tem a informação de que alguma pessoa, né, está passando por um momento difícil, ela foi acometida por uma doença, e aí essa frase eu já vi ele repetir algumas vezes, e ela traz uma reflexão, ela traz um momento de profundidade, um momento de intensidade, de profundidade com Deus, né? De você ter um entendimento sobre aquilo que está acontecendo. E essa frase ela diz assim: Deus, ele cura todas as doenças, mas ele não cura todos os doentes. Deus é poderoso para curar qualquer doença, mas ele não necessariamente vai curar todos os doentes, porque talvez não seja a vontade dele naquele momento curar o doente. Talvez os planos dele para essa pessoa não seja aquele que nós esperamos, que quer que é a cura. Talvez os planos de Deus para aquela vida seja outro. Então ele pode e ele tem, né, a prerrogativa de fazer a opção de não curar aquele doente, mas ele é capaz de curar todas as doenças e ele é poderoso, e é nisso que nós temos que ter fé. Então, se nesse momento você está angustiado, preocupado com o que vai acontecer amanhã, tenha fé em Deus, porque Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O choro dos mais velhos foi sufocado pela alegria do restante do povo. Creia que ele esteja agindo em seu favor. Se você hoje está preocupado, ansioso, está vivendo um momento, um diazinho, se você acordou agora há pouco e está aí preocupado com o que está acontecendo, com as notícias que chegaram até você, por conta da gravidade ou da profundidade da situação, da triste situação de alguém, ou até mesmo sua, Deus é poderoso e Ele pode e Ele deve estar agindo em seu favor. Talvez esse momento, né, de fraqueza, esse momento de tristeza, esse momento de angústia, seja uma preparação para algo melhor que Ele tem para você. Creia, tenha fé, celebre ao Senhor com brados de alegria. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Isso está em Ageu 2, 9, a parte A do versículo. E para finalizar o nosso estudo de hoje, para pensar e agir, nós temos aqui 3 afirmações. Nessa lição nós aprendemos que quando existe o desejo de recomeçar, o melhor meio é fazer da maneira correta. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, visto que o povo qual retornou do exílio babilônico priorizou o Senhor em sua vida. Como resultado dessa demonstração pública, houve a restauração do altar, bem como o lançamento das bases para a reconstrução do templo. Então reflita. Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos e envia os recursos necessários. Nós estudamos no primeiro tópico que Deus usou o rei. Então ele pode usar qualquer pessoa. Se o objetivo dele, se o propósito dele for abençoar a sua vida, ele pode usar qualquer pessoa. Quer seja da igreja,
quer não seja da igreja, para abençoar você. 2. Deus requer que cada pessoa numa postura correta diante da execução Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução da sua obra. Esdras e Neemias têm muito a nos ensinar nesse trimestre. A gente vai aprender muito. O Charles, no domingo passado, nos trouxe uma lição brilhante. Hoje nós temos essa lição também maravilhosa em que o autor ele se aprofunda na história de Esdras e Neemias, e nós vamos continuar esse trimestre aprendendo muito com esses dois homens da Bíblia. E no item 3, Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo ou por um espaço físico. Seja igreja fora das quatro paredes para que Deus seja conhecido através da sua vida. Seja igreja fora das quatro paredes para que Deus seja conhecido através da sua vida. Estamos vivendo um momento pandêmico, não é isso? Nós estamos vivendo um momento desconfortável. Muitas informações diferentes chegam ao nosso conhecimento. Qual é a verdadeira? Você sabe? Talvez não. Eu sei. Talvez também não. A razão de repente não está com você, não está comigo. A gente não sabe nada, mas tem um que eu tenho certeza absoluta que sabe qual é a resposta, onde está a verdade. É Deus. E só assim nós poderemos viver juntos. Vamos orar para a gente poder encerrar esse estudo de hoje? Não se esqueça, Deus é poderoso. Tenha fé. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade e permita que Ele cuide de você, do seu coração, da sua família e de todos aqueles que você quer bem. Vamos orar? Pai de amor, Pai de infinita bondade, mais uma vez nós entregamos a Ti esse estudo, que essa palavra que Tu trouxeste ao nosso coração alcance o coração daquelas pessoas que tanto necessitam. Abençoe a sua igreja, que está solidificada aqui, baseada neste lugar, que nós possamos sempre ter as nossas sapadas, o nosso alicerce fincados na rocha sólida, que é você, que só és Tu, meu Pai. Muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Abençoe a cada um que está nos ouvindo hoje e abençoe o nosso culto, que será mais tarde. Receba o nosso culto, que será prestado a Ti às 19h30. Muito obrigado. Esteja com o pastor Silas e sua família. Esteja fortalecendo ele a cada dia. Não permita que nenhum mal o acometa. Nós te agradecemos pelas bênçãos que Tu tens concedido a ele, a bênção da recuperação a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que você tenha um dia excelente, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Que as bênçãos de Deus possam se multiplicar na sua vida, tá? Deus te abençoe. Até mais. Tchauzinho.